Olá, meus amados, uma boa noite para vocês, né? Uma noite muito abençoada. Hoje é domingo de Páscoa. Nós estamos aqui para esse momento especial, né? Na presença do Senhor. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão nesse momento, né? Nesse culto que nós estamos prestando a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui, né? Por enquanto não podemos reunir como igreja do Senhor no mesmo lugar, mas nós estamos nas nossas casas e eu quero convidar você para acompanhar juntamente comigo a leitura da Palavra de Deus. Também nós vamos fazer essa reflexão, vamos orar e depois vou estar ministrando a ceia, né? A ceia virtual, porque a gente não está podendo realizar a ceia na igreja. Então nós faremos aqui simbolicamente um momento, né, onde nós vamos estar celebrando, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas vamos orar primeiramente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos te agradecer por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é Deus, um Deus soberano, um Deus tremendo, cheio de sabedoria, de bondade, misericórdia. E nós queremos muito te agradecer neste dia, nessa noite, nesse momento que nós estamos aqui prestando um culto agradável ao Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero entregar cada família agora que está me ouvindo, que está me assistindo, nas tuas mãos eu entrego, Senhor, e te peço, por favor, venha cuidar, venha proteger, venha guardar cada vida, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, ministra aos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, amados? Nós vamos fazer a leitura, então, da Palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né? E nós vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 19. Acompanhe comigo aí, se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 19. Amém? Vamos ler? Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, né? Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
Se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amados, essa carta, a gente sabe que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E ali para a igreja na cidade de Corinto, certo? E de acordo com o primeiro versículo dessa carta, a gente já pode ver essa observação, né? Lá nos primeiros versículos diz assim: Paulo, chamado apóstolo, né, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então a gente vê aí que Paulo, que escreveu, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta, né, para a igreja, como destinatário aí, a igreja de Corinto, né? E para nós hoje, a igreja do Senhor, para você que está me assistindo agora. Também uma coisa que nós devemos observar é que essa carta, tendo em vista que essa igreja ela foi fundada por Paulo, então nós temos que pensar, foi fundada no ano de 52, 52 depois de Cristo. E aí é possível que essa carta ela tenha sido escrita poucos anos depois, né? Ali por volta de 56, do ano 56 ao ano 57 depois de Cristo, tá? Então é interessante observar esses detalhes, né? Também nós temos que ver que Paulo ele trabalha nessa carta, o tema dessa carta a importância da ética cristã, né? Num mundo sem Deus. Uma carta muito atual, né? Nós vamos ver ali nessa igreja em Corinto, nós vamos ver divisões, nós vamos ver carnalidade, nós vamos ver imoralidade, né? Litígios judiciais. Também Paulo vai falar sobre casamento, sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E ele vai tratar de um assunto também muito importante sobre a ceia do Senhor. Nós vemos aí o capítulo 11 dessa carta, fala sobre a ceia do Senhor. Como que nós devemos comportar na ceia, né? Como que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Também, Paulo ele escreveu essa carta para uma igreja que se perdeu. Uma igreja que se perdeu. A cidade de Corinto, para você ter ideia, hoje ela fica aproximadamente na região da Turquia, né? Antigamente era chamada de Ásia Menor, naquela região ali. E ali a gente tem uma cidade chamada Corinto, que era uma cidade, uma das maiores cidades do Império Romano, né? Para você ter uma ideia, tinha cerca de 750 mil habitantes ali. E então existiam templos pagãos, né? Existiam adoração a Deus, e tinha uma deusa ali que era muito adorada, chamada Afrodite, né? Afrodite, que era considerada a deusa do amor, e havia muita orgia, havia muita prostituição nesse templo, né, de adoração à deusa Afrodite. E havia muitas pessoas de diferentes nacionalidades nessa região, né, em Corinto. E um dos capítulos mais lindos da Bíblia vai se encontrar na carta aos Coríntios, né, que é o capítulo 13, que fala do amor, né? Capítulo 13 da carta fala sobre o amor. Então assim, uma das mais lindas, os capítulos mais lindos da Bíblia se encontra nessa carta. Também uma das mais lindas confissões da fé cristã, né? No versículo 34 aqui do capítulo 15, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Amém? E a ressurreição é uma das mais importantes doutrinas, da fé cristã. E encontra-se
lindamente descrito aqui no capítulo 15, né? Que nós lemos. Interessante observar o versículo 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somente somos os mais infelizes de todos os homens. Somos mais infelizes de todos os homens. Então, amados, eu queria pensar um pouquinho aí sobre alguns resultados dentro disso, que nós fizemos essa introdução sobre a carta aos Coríntios. Eu queria pensar sobre alguns resultados da ressurreição do Senhor Jesus. Alguns resultados, eu queria refletir nesse momento, né? E aí o versículo-chave é o versículo 17 do capítulo 15, que nós já lemos, mas eu vou ler só o versículo 17 aqui agora, que diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aí então eu queria pensar em alguns resultados da ressurreição, resultados importantes, né? Hoje a gente comemora aí a Páscoa, né? A gente comemora a ressurreição. A nossa Páscoa hoje é a ressurreição do Senhor Jesus, né? Ele que ressuscitou, Ele que morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou. E então a nossa comemoração, não só hoje, mas todos os dias, né? Não só hoje do que nós chamamos domingo de Páscoa, mas todos os dias nós devemos comemorar a ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive no meio de nós, aleluias, amém? Glória a Deus. Então, alguns resultados importantes aí para a gente pensar. Primeiro resultado é que nós vemos aqui um Salvador que nunca mais vai morrer, né? Que nunca mais morrerá. Jesus não vai mais passar por isso, né? E aí nós vemos a carta aos Romanos capítulo 6, versículo 9, que diz assim: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Nós sabemos, amados, que agora Jesus ele vai voltar, amém? Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso nós sabemos, porque ele já veio, ele já se fez homem, né? E foi 100% humano e 100% divino, nós sabemos disso. Ele passou, ele sofreu, ele passou pela morte de cruz, ele sofreu por mim, sofreu por você, né? Ele nos resgatou, né, de todo o pecado, e ele morreu numa cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo no meio de nós, nós sabemos disso, amém, aleluia. Mas ele não vai morrer mais, já aconteceu. Então esse é um resultado, né? Ele agora só vai vir para buscar a sua igreja. Então nós precisamos estar preparados. Nós estamos vivendo esse momento difícil aí, um momento dessa pandemia, né, onde as pessoas não estão podendo mais ficar juntas, né? Não pode ter aglomeração, não pode se reunir no templo da igreja. Nós estamos vivendo dias de medo, dias de angústia, de preocupação, mas uma coisa é certa, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, né? Que Ele está vivo no meio de nós, é aquele que nos protege, que nos guarda. Então não ter medo, não devemos ter medo. Nós temos que estar nos preparando, buscar mais a Deus, né? Buscar em oração, em estudo da palavra, meditação na palavra, em cânticos de adoração. É isso que nós estamos fazendo nas nossas casas, né, no nosso dia a dia, nos preparando para a volta de Jesus. Amém? Um outro resultado da ressurreição de Cristo é o arrependimento. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento. Amados, o arrependimento é o resultado da ressurreição. É um dos resultados, né? Se arrepender,
Saber que nós somos pecadores, nós reconhecemos isso, que nós carecemos das misericórdias do Senhor, né? E nós devemos fazer isso todos os dias, né? Todos os dias nós devemos chegar diante de Deus, Senhor, nós estamos aqui arrependidos, perdoa os nossos pecados. Nós devemos fazer isso sempre, todos os dias, né? Fazer como Davi, né? A gente aprende muito com Davi, que apesar de ter cometido pecados e pecados gravíssimos, né? Como o pecado do homicídio, o pecado do adultério, mas ele chegava diante de Deus em arrependimento. Nós devemos nos arrepender. E o arrependimento, ele é um resultado da ressurreição, né? Deus nos deu essa chance de arrepender dos nossos pecados. Você que está aqui agora, pensa direitinho, o que você está fazendo que pode estar desagradando a Deus, né? O que você está fazendo que pode estar trazendo assim, um desconforto e que a sua vida está em pecado e que você precisa chegar diante de Deus e se arrepender? Então, pense agora nisso e fale com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, vamos fazer um momento, uma oração de contrição? Faça aí comigo. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, nós sabemos que nós somos pecadores, nós queremos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer que nós somos indignos, nós somos falhos, nós erramos e nós queremos nos colocar, confessar os nossos pecados a Ti e pedir perdão, Senhor. Tenha piedade, tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é um dos resultados da ressurreição. Outro resultado é o novo nascimento, né? O novo nascimento. 1 Pedro, vamos para 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que diz assim: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só essa palavrinha aqui, nos regenerou, né? Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Amados, a regeneração é o novo nascimento. É quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente crê que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, nós somos regenerados, né? Você já foi, eu já fui, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo, né? Eu lembro aqui daquele encontro de Jesus com Nicodemos, né? Houve um novo nascimento. Ele falou sobre o novo nascimento. É preciso que nasça de novo, né? Mas esse nascer de novo é se regenerar, né? É você ser transformado, é você ser purificado, é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então esse é um resultado da ressurreição, a regeneração, né? O novo nascimento. Um outro ainda é o perdão do pecado. Olha que maravilha, né? A gente já viu aqui o arrependimento, o novo nascimento, né? E agora o perdão do pecado, o resultado da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou por mim, por você, né? Ele morreu, ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você, nos dando a chance do perdão dos pecados, né? E aí nós vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que nós estamos nele, versículo 17, que diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, que é o texto-chave aí que nós lemos, né? Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A fé do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Nós cremos nisso, amado. Eu creio nisso, você crê nisso. Jesus ressuscitou, né? E ainda, se a gente pensar que isso não aconteceu, nós vamos permanecer nos nossos pecados. Então nós precisamos aqui, a chance, né, o resultado é a oportunidade de poder ir, né, até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Eu posso fazer isso, você pode. O véu do templo se rasgou. Nós temos essa liberdade, nós temos essa comunicação, né, com o Rei dos Reis. Amém? Perdão dos pecados. Também o Espírito Santo, né? Jesus ressuscitou,
e o resultado foi o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 32 e 36, diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo foi derramado. Lá em Atos capítulo 2, logo na frente, nós vamos ver então que o Espírito Santo já foi derramado. Então o Espírito Santo foi um resultado da ressurreição, né? Jesus foi para a destra do Pai, mas o Espírito Santo veio, o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo é aquele que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que faz morada nos nossos corações, na nossa vida, é aquele que nos direciona, é aquele que nos impulsiona, né? Aquele que está conosco constantemente, é o Espírito Santo. Que bênção, né? Que bênção, resultado da ressurreição, o Espírito Santo. E amados, também como resultado dessa ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus, é também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados, né? Aqui nós falamos muito da justificação. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. A justificação é aquela ideia assim, que Jesus ele bateu lá o martelo, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, né? Que nós arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus como Salvador da nossa vida, nós agora não somos mais condenados, né? Jesus nos inocentou, né? Nos livrou de toda a culpa, aleluia, amém, né? Então é um resultado da ressurreição, né? Não somos mais condenados, não há mais condenação, nós somos livres, porque nós estamos em Cristo Jesus, amém? E ainda para terminar, eu queria pensar, como resultado da ressurreição, na comunhão e proteção pessoal de Jesus. Atos capítulo 17, versículo 31, Mateus capítulo 28, versículo 20, esse texto é muito importante, esse texto nos traz segurança, esse texto nos inspira a não temer, né? A crer somente, é um texto conhecido que fala que lá em Mateus 28, 20, que diz assim: e eis, o próprio Jesus dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amado, Jesus é com você. Jesus é com a sua vida, Jesus é com a minha vida. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Então vou ter medo para quê? Nós temos que acreditar, isso é comunhão, isso é proteção pessoal de Jesus, isso nos traz conforto, isso nos traz consolo. Não é verdade, amados? Nesse momento, né, tão difícil, a gente enfrentando tantos problemas, famílias precisando, nós não sabemos como vai ficar a nossa economia, nós não sabemos como que vão ficar as coisas, nós estamos orando, estamos clamando a Deus, mas uma coisa que nós temos que fazer é crer, né? É tomar posse dessa palavra. Jesus está conosco, Ele vai estar conosco todos os dias, até a sua volta, quando Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Então nós ficamos muito felizes com isso, saber que Jesus e a ressurreição, né, ela trouxe isso. Jesus está aqui, Jesus está vivo, Jesus está aí agora com você, Jesus está aqui comigo e Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, amém? Ele está nos guardando, amado. Então isso é uma coisa muito, muito, muito boa de saber, né? Saber que Jesus é o nosso refúgio, que Jesus é a nossa fortaleza, que Jesus que nos protege, que Jesus que nos guarda, né? Isso é muito importante a gente saber disso, amém? Porque isso traz segurança, amém? Traz segurança, nós precisamos muito de segurança, as pessoas muito preocupadas, muito vivendo esses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão assim mesmo. Então a gente, quando ouve uma palavra dessa,
né, de segurança, de saber que Jesus está conosco, isso nos traz alívio. E nós agradecemos e louvamos muito a Deus. Amém? Amém, amados? Que Deus abençoe. Então eu queria agora nesse momento, eu trouxe aqui, nós temos aqui um cálice, né, representando o sangue de Cristo, e aqui o pão representando o corpo de Cristo, né? E aí eu queria então encerrar realizando, né, essa ceia virtual. Amém? Nós não podemos, conforme eu já falei, não podemos estar na igreja, né, juntos, mas nós estamos nas nossas casas. Eu queria que você então, simbolicamente, que você ceasse comigo. E nós vamos, eu vou chamar a Janancy aqui também, para a gente poder estar fazendo esse momento. Mas eu vou ler aqui um pedacinho, e aí na primeira carta aos Coríntios, né, que é o capítulo 11 mesmo, que eu gosto muito, que é aquele texto que fala sobre a ceia do Senhor. Nós já falamos aí sobre ele, mas então o apóstolo Paulo aqui escreve, ele dá uma instrução, né, quanto à celebração da ceia do Senhor. E eu vou ler um pedacinho, né, que Paulo escreve, dizendo assim, versículo 23 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, por semelhante modo, ele tomou também o cálice, né? E disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes, né, que o beberdes. E ele repete: em memória de mim. Amém? Amados, nós já fizemos a nossa oração de contrição, né? Já pedimos perdão a Deus. Então agora é esse momento para a gente celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar você a fazer isso comigo, aí com a sua família, né? Uma ceia virtual, mas muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria então de fazer, de abençoar, né, o pão, render graças. E nós aprendemos aqui que nós devemos render graças a Deus, agradecer quando nós estamos nos alimentando, né, no nosso almoço, no nosso lanche, no nosso jantar. Nós devemos estar nos alimentando e agradecer, fazer um momento de agradecimento. Então vamos agradecer. Eu queria agradecer então por esse que representa o corpo de Cristo, né? Nós chamamos de primeiro elemento, que é o pão, né? É o pão que representa o corpo de Cristo. Vamos agradecer? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento por esse pão, né, que o Senhor celebrou ali, aquele momento, a ceia com os seus discípulos, e agora nós estamos celebrando aqui como discípulos de Cristo. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Assim como o apóstolo Paulo recebeu do Senhor isso, nós também recebemos do Senhor e nós estamos aqui fazendo isso, realizando isso. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esse primeiro elemento, Pai, o pão, Senhor, que representa o corpo do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor está vivo no meio de nós, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Muito obrigado, Senhor, aleluia. Não temos palavras para agradecer, Senhor, rendemos graças a Ti, Senhor. É em Teu nome que nós falamos com o Senhor. Amém, amados? Amém? Então, Paulo, ele escreve aqui, dizendo que, tendo dado graças, eu vou partir, né? Partiu,
e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E aí eu vou tirar um pedacinho aqui e vou comer. Eu quero que você, simbolicamente, você faça isso também, né? Você pode fazer, se você tiver um pão aí, pega o pão, faça também, né, nesse momento. Nós vamos fazer aqui também, fazendo essa celebração, amém? Então, faça aí, pega o seu pedacinho de pão, se você tiver, se não tiver não tem problema não, é simbólico. Mas nós vamos estar fazendo aqui, eu vou dar um pedacinho para a Genancia também, para ela poder estar celebrando juntamente conosco. E nós vamos então celebrar, e todos juntos, nós vamos comer desse que representa o corpo de Cristo, amém? Celebremos. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, do mesmo modo, nós vamos também, se você tiver um suco de uva, se você tiver uma água, não importa, simbolicamente, que você possa fazer esse momento e nós vamos celebrar, né? Dá para a Genancia aqui também. Amém? Então é isso, amados. Conforme eu falei, é simbolicamente, né? E nós, hoje nós deveríamos estar juntos no templo, celebrando a ceia, mas nós estamos aqui celebrando virtualmente. Eu quero agradecer a sua participação, dizer muito obrigado, porque você está aqui nos assistindo e que possamos continuar em oração, né? Possamos continuar clamando a Deus, levantando um clamor a Deus pela vida da nossa família, pela vida das pessoas, nossos amigos, vizinhos, parentes, pelas famílias de Bom Jesus, Itabapoana, de Bom Jesus do Norte, da nossa região, do nosso estado, do nosso país e também clamando pelas nações. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe, uma excelente noite e uma semana agora que vem muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até brevemente.